amigos e amigas, estamos aqui no YouTube. Instagram não tem condições de fazer vídeos mais longos, vídeos com mais de 1 minuto. Então aqui estamos no YouTube. Se os vídeos estiverem sendo úteis, por favor, se inscrevam aí no YouTube, façam também as suas observações, curtem o dislike, o like, enfim, para eu ter a resposta e saber que os vídeos estão sendo vistos e que têm utilidade. Hoje eu quero responder uma pergunta. A memória dos falecidos, que é comum na igreja, na nossa igreja, na Igreja Católica, tem fundamentação bíblica? Nós, por exemplo, celebramos missas em memória dos falecidos, no 7º dia, 1 ano, 1 mês e assim por diante. Bom, claro que tem fundamentação bíblica, senão não haveria, né? Fundamentação bíblica está baseada na seguinte premissa: a memória daqueles que nos precederam, principalmente as pessoas que nos foram afetas, que nos afetaram, tanto do ponto de vista familiar, da amizade, ou pessoas que tiveram uma importância coletiva, fazer memória destas pessoas será sempre algo profundamente humano e profundamente cristão. Nós vemos no Antigo Testamento a memória dos profetas, Davi, por exemplo, o rei Davi, que está sempre na memória até hoje do povo de Israel, que lembra. E quando nós rezamos os salmos, de vez em quando se citam nomes de grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, da história bíblica, como memória. Então, esta memória, esta premissa está presente na Bíblia. No Novo Testamento, o que nós vamos ter exatamente no tempo de Jesus e no período das escrituras canônicas, ainda não temos isto muito claro, porque todos os personagens importantes da igreja ainda estão lá. Mas a partir do 1º século, quando os apóstolos morreram, quando houve mártires importantes, alguns deles inclusive citados nos Atos dos Apóstolos, aí já começa a haver na igreja a memória dos mártires, a memória dos apóstolos, enfim, daquelas pessoas que foram importantes na comunidade cristã. Mais ainda, a igreja, quando celebrava a missa nas catacumbas romanas, de modo especial quando naquelas catacumbas já tinha havido o sepultamento dos mártires, a igreja celebrava no altar que era o túmulo do mártir. Daí nós sabemos que as grandes igrejas catedrais, igrejas importantes, como não existem sepultamentos espalhados pelo mundo inteiro e na profusão que hoje se necessita, normalmente se pega um fragmento de um santo, do mártir, e se coloca dentro de uma pedra chamada Pedra Dara, que vai no altar. Portanto, esta memória dos falecidos é muito importante, mas a introdução mesmo na igreja de um culto memorial dos falecidos foi copiado, mas copiado cristianizado dos costumes do Império Romano, que são muito elogiáveis. Os romanos podiam ter muitos defeitos, mas também tinham muitas virtudes, eu falo os romanos pagãos. E as famílias romanas tinham um grande apreço pelos seus falecidos, pelos seus antepassados. E havia duas coisas importantes. Em cada família, principalmente nas famílias mais importantes, na sala principal da casa havia uma espécie de altar onde se colocavam as imagens dos entes
familiares falecidos. E na cultura pagã, eles eram considerados um pouco como deuses, e por isso chamava-se na Roma Antiga, em latim, penates. E havia esse culto dos romanos como gratidão, como memória. Eles não podem ser esquecidos, jamais esquecidos. Vamos lembrar sempre deles. Aí faziam as suas orações, não cristãs, evidentemente. E uma coisa muito importante: quando o pai falecia, o pater familias, quando o pai falecia de uma família, a cadeira que ele usava na sala, na mesa da refeição, jamais seria ocupada. Seria cadeira vazia, porque aquela cadeira é do pai. E olha que coisa interessante. Quando São Pedro morreu, foi martirizado, lembrando que Pedro é o Papa, é o pai da Igreja Romana, aí a cadeira dele na igreja principal de Roma, hoje nós chamamos de Basílica de São Pedro, não esta, mas a antiga, não a atual, mas a antiga do tempo de Constantino, tinha a cadeira de Pedro, que jamais seria ocupada. E aí surgiu a festa da Cátedra de Pedro. Cátedra de Pedro é a cadeira de Pedro que nós celebramos ainda hoje como festa importante, cadeira de Pedro. A igreja assumiu no lugar das famílias romanas, que eram vínculos de sangue, a igreja assumiu como a família, a grande família dos filhos de Deus, cujo vínculo não é o sangue, mas é a comunhão no Espírito Santo. E daí se começaram a fazer o culto memorial dos falecidos. E lembrando que esta grande família dos filhos de Deus comporta a igreja militante, os que estamos aqui peregrinando neste mundo, a igreja triunfante, aqueles de nós que já foram e gozam da bem-aventurança eterna, alguns até já nomeados, porque canonizados, colocados na lista dos santos. Então é a igreja triunfante, e aqueles que se preparam para entrar no reino celeste, para se purificarem de toda a sua culpa, para que a santidade, a veste branca do batismo esteja totalmente pura. A igreja padecente. E lembramos, a igreja militante pede orações à igreja triunfante. A ladainha de todos os santos indica isso: rogai por nós. Mas a igreja padecente pede orações à igreja militante, para que o mais rapidamente possível eles possam estar preparados para ingressar nos átrios eternos, na comunhão plena com a Trindade Santa e com todos os irmãos na fé. Pois bem, esta é a grande igreja. Alguns dizem, e alguns padres e alguns santos têm até essa possibilidade de uma visão, que quando a gente celebra a Eucaristia, misteriosamente, a igreja toda está ali presente, ainda que invisivelmente. Tanto a igreja militante, ou seja, todos os cristãos do mundo inteiro, todos os fiéis, em cada Eucaristia, eles estão ali congregados, ainda que misteriosamente, como igreja invisível, o corpo místico de Cristo. Onde Cristo está, está toda a sua igreja, mas também estão os falecidos da glória eterna e os falecidos que também rezam na Eucaristia para antecipar a sua chegada na pátria celeste. É tão bonito, façamos a memória aos nossos antepassados, isto é sinal de gratidão,
é sinal de coração generoso e bom. Um grande abraço.